requer muita dedicação, muito compromisso, e às vezes a gente sabe que tem a escola-mãe que eles estão muito agitados e a gente precisa daquela demanda e a gente não consegue resolver naquele momento. Então, eu fui pegando aqui um pouquinho da cola, da Mara, que ela ia me passando e foi construindo, porque eu acho que o carnaval é isso. Cada vez mais as escolas têm que se unir, as escolas de mirim têm que se unir. Ah, mas são 20 escolas esse ano, mas pode ser 20, 30. Eu acho que a base vem da escola mirim. Através das crianças, a gente tem garantia que a nossa tradição ela nunca vai morrer. Então, para mim, pode ser 20, 30, 40 escola mirim, porque é tão lindo, é tão gratificante você chegar numa avenida, ver sorrisos apaixonantes ali. E a gente, poucas pessoas, eu falo isso porque eu fui, e poucas pessoas vão contemplar o desfile das escolas mirins. E que eu falo, a gente mesmo de carnaval, né? A gente está tão cansado que quando chega na sexta-feira, quase ninguém quer ir. E é tão bom quando você vê aquilo ali lotado. Eu gosto de chegar e é o dia mais bonito, mais emocionante. Eu adoro abrir meu pavilhão com aquela avenida lotada. Imaginei as crianças também, como nós nos gostariam. Eu acho que cada um de vocês que estão aqui, vamos incentivar cada vez mais aquela avenida, ela está cheia, porque a gente sabe que dali realizam sonhos, são projetos, são pessoas que estão voltadas àquele momento. Então, acho que a gente, enquanto a gente vive esse universo, a gente tem que lutar para que o samba ele não morra, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Pediu para eu falar um pouco das inovações que a gente fez, né? Primeiro, eu nunca me imaginei presidir uma escola de samba mirim. Nunca. Minha mãe faleceu, eu tinha 19 anos, segurar a emoção. E eu planejei muito para ser mãe. Eu sou madrinha 20 vezes. E na maioria das vezes foram mães adolescentes que foram acolhidas pela minha família. Tenho uma comadre. E eu me organizei muito para ser mãe, porque durante muito tempo eu tive que cuidar do meu pai. Mas Deus também me honrou com um paizão, né? Um maridaço. Meu marido fala que ele mexe de bateria e nas horas vagas ele é o babá da Luma. Porque a gente, mulher, a gente se cobra muito. Até na hora de sair de casa, que roupa eu vou sair, qual ambiente que eu vou. E a gente se cobra o tempo inteiro como profissional. Eu lembro, a minha filha é prematura, e quando ela nasce, hoje a gente está falando sobre isso lá em casa. Eu era gerente administrativa de um curso de 7 anos, e aí quando eu estava grávida eu trabalhei muito, porque meu marido já era mestre da Imperatriz, mas ele ficou por muitos anos com um salário fixo, né, Rafa? E aí eu falava para ele o seguinte: você é o mestre, mas o suporte da casa, o 13º, a FGTS, a estrutura é minha, porque o carnaval ainda não se profissionalizou nesse sentido, que é uma pena. Então eu trabalhei muito, grávida, com medo de perder o emprego. Já pensou, eu boto uma gerente lá, no meu período de licença maternidade e eu perco o emprego? E aí, quando a minha filha nasce, eu virei para ele e falei: não você, mas porta-bandeira, porque como que sai para ensaiar de madrugada, o pai vai para um lado e a mãe vai para outra, a criança fica com quem? A minha família, a rede de apoio, morava toda longe. Então, eu me organizei muito para ser mãe. E aí, eu vi o presidente do Aprendiz do Salgueiro quando eu já era mãe. Então, né, tenho um olhar. Inclusive hoje, o tempo inteiro eu me cobro, porque eu fui uma criança que queria tudo, e aí minha mãe, por falta de conhecimento, se endividava e me dava tudo. Até hoje, se eu falar na minha casa com meu pai que eu quero fazer qualquer coisa, eu fui muito mimada como pobre. E aí a minha filha, ela pode ter tudo, mas ela precisa entender que eu não vou dar tudo. Muitas vezes eu não dou, mas a tia dá, a madrinha, as primas, todo mundo faz a vontade dela. Então eu falo para ela lá no Salgueiro e falo com a minha diretoria o tempo inteiro: a aluna tem que entrar na fila, a aluna que não tem prioridade nenhuma. E eles sabem disso, porque eu cobro o tempo inteiro. Mas em compensação, a aluna quando vai para a Imperatriz, eles fazem todas as vontades dela, porque ela nasceu lá. Quando ela nasceu, eu estava no Salgueiro, então ela nasceu na Imperatriz. Tia Cátia, então,
em vários momentos vocês devem ter visto a Lua de Ciganinha, não era a mãe que fazia não, embora eu tenha sido porta-bandeira por anos, extremamente vaidosa, eu não dou essa confiança à minha filha. Mas lá a tia Solange na Mocidade ela que faz, tia Cátia, tia Rafa, todos eles fazem a vontade dela. E por muitas vezes eu falei com a Cátia, o carnaval salvou minha vida, olha as oportunidades, toquei no coração dela de mãe e de mulher. Ela começou com um projeto de balé, ela me chamava para as apresentações, eu chorava e falava, olha a transformação que você está fazendo na vida dessas famílias. E aí a aluna falava que queria desfilar na Imperatriz, tipo assim, só estou desfilando no Salgueiro, porque não tem lá na Imperatriz. E por muitas vezes a gente falou, a aluna gosta de estar com o pai dela, porque ela fica com o pai dela o tempo inteiro, porque eu sempre trabalhei muito e me cobro trabalhar muito, de ser independente. A minha filha, inclusive, quando você pergunta o que ela quer ser no carnaval, ela diz que ela quer ser presidente, porque ela conhece várias mulheres presidentes de potência, então, e ela é aluna do Pedro II, então ela quer ser essa potência. E que bom, porque eu falo para ela, olha, a mulher pode ser o que ela quiser, né, sonhar alto, a gente está aqui para te dar esse suporte. E a gente convive muitas vezes, né, lá no Salgueiro, o Salgueiro é uma potência. Eu acho que já chegou a 1 milhão de seguidores. Às vezes eu conto alguma coisa para o meu marido e ele fala, também é o Salgueiro. Eu falo, mas meu amor, não tenho nada para oferecer, eu não tenho um ingresso, uma camisa da feijoada e a minha diretoria sabe disso. Eu não tenho nada para oferecer em troca. Não tenho, gostaria de ter, mas não tenho. Às vezes eu quero dar um presente para a minha diretoria, eu faço rifa, peço ajuda aos pais. Mas é muito difícil você administrar a vaidade. E aí eu pego o garoto da Furiosinha, que tocou na Furiosa, por exemplo, subiu com o repique no ensaio, num dia tem 1 milhão de visualizações no vídeo. No dia seguinte, a criança já virou o Davi do repique, e aí a mãe já fala que ele é famoso. E como você administra isso? Porque eles crescem, começam a fazer um show e ganham R$200. Salgueiro faz show à beça. Em uma semana o garoto ganha R$1.200. Como você bota na cabeça desse garoto que ele tem que estudar para ganhar um salário, ele trabalhar para ganhar um salário de R$1.500? Gente, é tipo vida de jogador de futebol, tá? Tem que trabalhar o psicológico das famílias. Porque eu falo assim em todas as reuniões, assim, eu tenho uma facilidade que eu sou nascida e criada ali, então é meio extensão da minha família, são meus primos, né? Então eu grito, chego em casa aceleradíssima, hoje é dia. Estava jogando futebol lá dos maiores de 15 anos, tem hora que a tia bate palma, fala na gíria deles, porque muitas vezes falta esse suporte em casa e os pais querem que a criança seja do sucesso. Inclusive a rede social está aí para isso. E como que você administra isso com as famílias? É difícil e complicado, mas é um trabalho contínuo. Eu falo em todas as reuniões lá com os pais que as crianças são uma bênção, as crianças são puras, os pais só a misericórdia. Mas eu trabalho meu espiritual todos os domingos na missa para eu aumentar aí o filho. Eu fui para outro caminho, mas é porque eu queria pegar o gancho da Rafa de falar com relação às famílias. A Cássia pediu para eu falar sobre as nossas inovações. Primeiro, eu não faço nada sozinho, a gente tem reuniões contínuas e a gente tem um timaço de muitos conhecimentos e a gente coloca tudo na roda. A gente estava com dificuldade de carnavalesco, a gente criou um concurso de carnavalesco. Gente, eu nem acreditei, tinha 39 inscritos. Gente de Brasília, do Paraná, São Paulo. E aí, nesse sentido, o Salgueiro é muito bom, né? Porque gera uma visibilidade absurda. E aí a gente montou uma comissão de carnaval com 4 carnavalescos. Tem uma menina que deve estar com 17, 18 anos agora. E aí é muito legal o time, porque tem um menino que faz adereço, tem a Zoé, que é estudante, o Thiago, que trabalha com alegoria adereço, o Davi, que é do teatro, e o Lucas, que é professor. E aí você vê, são pessoas completamente diferentes, já é o 2º ano que a gente vai fazer o carnaval com eles. Aí, outra inovação muito legal, que eu gosto muito de mexer com a memória afetiva, a gente já falou
No primeiro ano a gente falou sobre o Rio de Janeiro, porque eu aproveitei os tecidos. Falamos sobre o mestre Louro, que é a minha memória afetiva da infância. O Louro ficou 40 anos como mestre de bateria e o carnaval não tem memória, né, gente? Porque o carnaval tem a parte do glamour, mas também tem coisas que traumatizam para a vida inteira. E se eu falar sobre isso, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Porque é descartar as coisas e seguir em frente, porque a gente ama isso. Então, o mestre Louro foi mestre de bateria há mais de 40 anos no Salgueiro. Ele é muito da minha memória afetiva, porque ele era tipo igual meu marido, muito carrancudo, mas uma pessoa sensacional para quem ele gostava. E a gente precisava falar para a criança que é vaidosa, que para o intimista hoje, que é da Furiosa, que antes da Furiosa a gente teve um mestre de bateria que ganhou vários estandartes de ouro, e a gente precisa lembrar da nossa ancestralidade e mandar para frente. A gente falou no passado da Maria Augusta, e Maria Augusta ficou extremamente emocionada, assim, olha, a gente cumpriu com êxito, né? Ela deu aula para os carnavalescos, ela ajudou no processo de escolher os carnavalescos, e ela já tinha parado de dar aula há alguns anos, então ela se sentia super ativa, ela já estava doente, né? A gente marcou vários encontros, ela participou ativamente da disputa de samba, e aí foi um carnaval muito legal, me ajuda a lembrar de outros. Esse ano a gente vai falar do Quinho, meu Quisedeque, Amor da Minha Vida, outra memória afetiva minha, que eu desfilei anos com o Quinho gritando belíssima. E eu queria que esse enredo tivesse acontecido com ele vivo por 2 anos, mas ele já estava muito doente. E aí a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa no meio do processo. Algum outro enredo, lembra? A gente falou da Tijuca, que é o nosso bairro, e o Doce Aprendiz, como a vida é doce, e a gente finalizava falando da higiene bucal, que a gente pode comer doce, mas a gente tem que escovar o dente. Eu estou sempre muito atenta com o que falta no Carnaval Mirim. Durante anos, não tinha cavaquinho criança. O Fred Camacho, o Dudu Nobre foram cavaquinhos do Aprendiz do Salgueiro, mas não houve um trabalho para manter novas gerações chegando. E aí, no dia do desfile, eu pagava R$200 para um cavaquinho adulto desfilar. E aí eu fiquei com isso, vai dando na minha cabeça e tal. E aí eu comecei a correr atrás de um padrinho para me dar cavaquinho. Dudu Nobre me deu 10 cavaquinhos, super emocionado, porque ele passou pelo Aprendiz do Salgueiro. E aí o Henry, que é o professor, foi cavaquinho na minha época e ele dá aula de cavaco. Então hoje a gente já tem aí pelo menos uns 8 ou 9 cavaquinhos para entregar para o mercado, porque a gente é uma fábrica, né? A gente está produzindo, a gente está preparando eles para distribuir eles para as outras escolas. Amanhã a gente tem um workshop de harmonia, que ainda é uma área que a gente tem dificuldade de formar novos diretores, porque muitos dos nossos diretores são pais, né? São a harmonia de mulheres, a Cássia está me lembrando. E aí amanhã a gente tem um workshop de harmonia, com o diretor de harmonia do Salgueiro. A gente já tem um workshop de samba enredo, mas houve pouca adesão. Assim, culturalmente, ainda há muita dificuldade das pessoas querer adquirir conhecimento. Hoje está acontecendo na cidade do Samba um workshop de finanças que eu queria estar lá. E aí eu divulguei com esses 16 grupos, com essas 800 famílias, 2 pessoas me deram o nome. Quando acontece na minha casa, ali no Salgueiro, eu vou em casa e busco todo mundo, né? A gente teve um de empreendedorismo, eu fui lá, chamei as mães, a manicure, a cabeleireira, eu falei, vamos lá assistir o curso, sim, aí eu meio que obrigo com o meu povo, mas lá para a cidade de Samba a gente teve essa dificuldade. O de compositores foi a mesma coisa, a gente teve 2 crianças, mas a gente vai cumprindo o nosso papel. Às vezes vão ter 30, mas às vezes vão ter 2, mas cabe a nós como escola de samba, porque de fato nós somos uma escola de samba. Eu não aprendi a me comportar num avião com a minha mãe e com o meu pai. Eles nunca andaram de avião. Foi com harmonia, foi com uma diretora. Eu não aprendi a me comportar no Copacabana Palace, quando eu era porta-bandeira e fui fazer um show com os meus pais. Eles nunca foram lá. Foi
foi com a tia da harmonia, foi com a diretora. De fato, nós somos uma escola. E muitas vezes as crianças aprendem com a gente, porque eles não aprenderam em casa. Não porque os pais não querem, mas por falta de conhecimento. Então, eu estou sempre atenta no que está faltando. O que está faltando na nossa casa? Vamos conseguir uma parceria, né? Agora eu estou muito com o objetivo de capacitar as mães. A gente teve aula de maquiagem, aula de transista, vai ter agora umas próximas aulas, porque a gente precisa capacitar esses pais. O feedback deles é muito legal, das mães do corte e costura. Na pandemia elas faziam máscaras e mandavam, estou ganhando dinheiro fazendo máscara. Eu estava durinha, meu marido durinho, sem salário, né, Rafa? Mas as mães que fizeram o projeto com a gente estavam ganhando dinheirinho lá e fazendo a máscara. Eu acho que a gente precisa pensar no futuro nesse sentido das crianças, de que o carnaval não é só glamour, não é, de verdade. Todo mundo quer ser a primeira porta-bandeira. Eu quis ser e tive que lidar com essa frustração, tá? Porque eu não fui primeira porta-bandeira do Salgueiro. Meu sonho de vida era ser a primeira porta-bandeira do Salgueiro. Hoje eu tenho a sabedoria de ver que Deus me poupou, sabe? Porque eu morava do lado da quadra, meu beco era do lado da quadra. Mentaliza eu perdendo 2 décimos, que às vezes não é por causa da dança. Cara, Salgueiro perdeu o carnaval por quê? Porque a Mara perdeu 2 décimos. Eu não ia sair na rua nunca mais, né? Imagina! Deus me poupou disso. Hoje eu tenho essa sabedoria, mas por muitos anos eu ficava questionando por que eu não era a primeira porta-bandeira da minha escola. Eu merecia, gente. Era a minha escola de samba, eu sou nascida e criada ali. Então todo mundo quer ser a primeira porta-bandeira, a rainha de bateria, o mestre de bateria. E eu falo muito isso para as crianças. A gente prepara tantos talentos aqui que às vezes eles não cabem aqui. Então eles vão para a escola vizinha, eles vão para São Paulo, vão para fora do país. E outra coisa muito legal nossa do Aprendizes é que a gente forma professores. Porque os mestres de bateria que passaram na minha gestão, hoje eles estão viajando para fora do país, que são os baluartes, o João Vitor, o Vitor Hugo, dão aula aqui na UERJ para bateria. Eles viraram professores, dando aula nos projetos, e hoje eles viajam o mundo dando aula. Então, eles não aprenderam a ser professores dentro de uma universidade, eles aprenderam dentro de uma escola de samba. Por isso que eu acho que, de fato, nós somos uma escola.